Oi pessoal, aqui é a Cecina do Janela Secreta e hoje eu vou bater um papinho sobre minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Pra variar, eu deixei a coluna atrasar um pouquinho, então por isso que eu tô fazendo os 2 meses juntos e também porque eu li apenas 2 livros em cada um desses meses. Então fica melhor eu mostrar tudo junto. Bom, o primeiro livro que eu li em 2026 foi esse livraço aqui, Misery, do queridíssimo Stephen King. Foi um livro muito bom, tá? Tem vídeo resenha no canal e tem resenha escrita também no blog. Eu gostei muito desse livro, eu achei um dos melhores do autor. Bom, e sobre o que é esse livro? Esse livro a gente vai acompanhar um escritor famoso, que é o Paul Sheldon, e ele acaba sofrendo um acidente de carro no meio de uma nevasca. E ele é resgatado por uma mulher muito forte, ela é um pouco instável e tal, e ela se diz ser a sua fã número 1. Então ela resgata ele e leva ele pra casa dela e ele vai meio que se viver em cárcere privado lá. Ela vai submeter ele a diversos tipos de tortura. Então é um livro muito angustiante, tem muito terror. E eu gostei muito desse livro, tá? Ele tem umas cenas assim muito pesadas. E, bom, enfim, pra saber mais um pouquinho, assista a vídeo resenha, que eu comento bastante sobre o livro, sem spoiler. E também dê uma conferidinha na resenha. Bom, eu tinha saído desse livro, que foi bem traumática. E aí, o próximo livro que eu li foi uma leitura bem leve, bem de boa, um romancezinho assim, bem tranquilo, que é Salve-me, que é o primeiro livro da trilogia Maxton Hall. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro. Eu tinha assistido a série na Prime, né? Tem uma série de TV, acho que tem 2 temporadas até o momento. E daí eu acabei comprando esse livro, porque eu gostei muito da série, assisti assim, como quem não quer nada, e acabei gostando. Bom, esse livro aqui a gente vai acompanhar um romance bem improvável e também um pouco impossível, sobre 2 jovens que estudam num colégio de elite, né? E aí a gente tem a Ruby, que é uma bolsista desse colégio, que ela é extremamente focada nos seus objetivos, que é passar despercebida pelo ensino médio e conseguir entrar em Oxford. E em contrapartida a gente tem o bad boy do livro, que é o James, que é o capitão do time de lacrosse. Ele é a cara da Belfort, que é uma empresa de roupas muito, muito chique, muito, muito famosa. E aí o caminho desses 2 jovens vai se cruzar, porque a Ruby, ela presencia uma cena que pode pôr em risco, pode envolver os irmãos Belfort, James e a sua irmã gêmea Lydia, em mais um escândalo. E aí o Ruby presencia essa cena, e aí o James vai acabar tendo que interagir com a Ruby por conta disso, pra entrar em contato com ela, pra pedir ela pra não revelar, pra saber o que ela quer, né, pra não revelar essa informação que ela descobriu que seria um escândalo, né, envolvendo os irmãos não, envolvendo a irmã dele. E é uma leitura muito fofinha, a série é muito fiel ao livro, é muito fiel mesmo. E uma coisinha ou outra, assim, que mudou. No livro aqui ele é narrado, a gente acompanha ora a Ruby e ora o James. Então é muito legal porque o James, ele é aquele típico bad boy, e só que a gente acaba conhecendo ele mais a fundo, os problemas dele e tal, isso é exposto bastante aqui no livro. Foi uma leitura, assim, muito, muito viciante, foi bem tranquilo, assim, eu li super rápido, sabe, coisa de pouco mais de um dia. E eu gostei muito, foi como se eu estivesse assistindo a série. Bom, em fevereiro, o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro que eu li da autora, eu não acredito que eu passei esse tempo inteiro sem ler nada dela. Eu tenho um boxzinho de livros de bolso, aí veio esse livro e mais 2. É uma edição bem assim, simplesinha mesmo, não tem orelha, nem nada. E já tem um tempão que eu tenho esse box. E de repente eu tava arrumando minha estante, daí eu dei de cara com esse livro, não, vou ler. Cara, é muito bom, a mulher é muito boa. É um livro de mistério, tá? Envolvendo um suspense policial.
E o livro é basicamente o título aqui, tá? É um assassinato, vai acontecer um assassinato no Expresso do Oriente. Esse Expresso, ele é um trem de luxo que faz a linha de Istambul até Londres. E aqui a gente acompanha um personagem que já aparece em outros livros dela, pelo que eu andei percebendo, que é o Detetive Poirot. Ele é belga e volta e meia ele solta umas frasezinhas em francês no meio da história. Então, eu achei uma leitura super viciante, muito boa. Eu acho que eu vou fazer vídeo resenha desse livro também, eu gostei bastante. Eu gostei tanto que eu já tô lendo os outros livros do box, tá? Eu já peguei o segundo volume, que é o Natal de Poirot. E o outro livro que tem no box é o Caio Pano, que eu vou ler logo na sequência. E eu gostei muito, tá? Uma leitura muito fluida mesmo, super envolvente. E o desfecho, assim, desse livro aqui em especial, assim, eu criei 1000 teorias na minha cabeça, eu fiquei pensando quem poderia ser o assassino, porque tem as pessoas no trem, né? E ele vai acabar interrogando cada uma delas pra ver o que as pessoas fizeram na hora do crime e tal. É bem divertido, é bem legal de você tá aqui tentando chegar à conclusão antes do detetive ou ao mesmo tempo que ele. E dessa vez eu não consegui, tá? Também foi o primeiro livro da autora, eu não sabia bem como era a pegada dela, mas eu não consegui desvendar o desfecho aqui não. Mas muito bom, livro muito bom. E o último livro que eu li em fevereiro, foi o segundo livro também, que é O Beijo da Meia-Noite. Esse livro é um romance adulto, tá? É um romance hot, sobrenatural, envolvendo vampiros, tem cenas de ação. Esse livro é o primeiro volume de uma série, Midnight Breed, e da Lara Adrian. Essas séries de vampiro, essas séries hot de vampiro, elas costumavam ser muito famosas lá nos anos 2000 e pouquinho, 2010, 11, 12 e tal, junto com aquela outra série da Irmandade da Adaga Negra. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ler essa série aqui, porque eu gosto... Livro hot pra mim, só se for hot nesse estilo aqui. Eu não gosto de hot, o estilo 50 Tons de Cinza, muito pelo contrário, eu não consegui ler aquele livro, eu comecei a ler, e quando chegou na parte do contrato, eu desisti, cara, muito, muito ruim mesmo, pra mim não foi. Mas esse tipo de hot, que ele envolve ser sobrenatural e vampiro, eu gosto pra caramba de vampiro, e envolve muita luta, muita ação, porque esses vampiros eles estão em guerra, é basicamente essa atmosfera do livro, assim como é na Irmandade da Adaga Negra também. Então esse tipo de hot me fisga. Eu achei bem legal, tá? Ele demorou um pouquinho pra engatar, assim, mais ou menos na página 80 pra lá, foi que a leitura fluiu de verdade, e aí pá, não consegui mais largar esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a Gabrielle, que ela é uma fotógrafa muito boa. E daí ela acaba saindo pra comemorar com os amigos, porque ela acabou vendendo toda a sua última exposição de fotos, né? E ela foi pra uma boate nova com os amigos. E daí nessa boate, ela se sentiu muito incomodada, ela tava se sentindo que tinha alguém observando ela todo o tempo, ela não tava se sentindo muito confortável. E daí ela sai dessa boate e acontece que ela presencia um assassinato de um dos rapazes que tava na boate. Ele acaba saindo e aí uns outros homens grandalhões, tal, meio animalescos, tal, saíram e começaram a bater nesse cara e aí mataram ele. E ela assistiu tudo. E daí ela paralisou e conseguiu tirar umas fotos. Foi aí que ela atraiu a atenção pra si. Mas de repente apareceu um outro homem, também grandalhão, que começou a lutar com esses caras. E obviamente ela aproveitou a deixa pra correr. Ela foi pra polícia pra dar queixa e mostrar as fotos. Claro que ela chegou lá, ninguém acreditou no que ela contou, porque ela falou que pareciam animais, certo? Só que na verdade eram vampiros que estavam matando o cara. E ninguém acreditou no que ela disse. E pra piorar, as fotos dela estavam borradas e quando os policiais foram lá averiguar, não encontraram corpo e nem nenhum indício de luta. E aí vai um detetive pra casa dela, que é o Luca Thorne, que é... Nossa, ele é maravilhoso. Muito, muito, muito incrível. E ele vai pra proteção dela, ele vai pra pegar as fotos que ela tirou e pra ficar de guarda lá no prédio dela, porque os assassinos viram ela. Nossa, esse casal tem uma química muito forte. E aí ela começa a entrar nesse mundo que não é o mundo dele, né? Que é o mundo dos vampiros. Uma coisa meio doida aqui é que, assim, esses livros, todos eles têm uma certa mitologia,
certo? Pra explicar de onde que vem os vampiros e tal. Nesse caso aqui, a explicação da autora é que esses vampiros, eles são alienígenas. Eu não consigo muito falar isso sem rir, porque eu adoro alienígena e eu adoro vampiro, e aí juntou esses dois. Mas assim, o foco aqui não é explicar de onde é que vieram os vampiros, tananá. Ela só disse que eles vieram de outro planeta, não são da Terra e tal, mas o objetivo aqui mesmo é o hot e a ação. Então tem muita cena hot nesse livro. Ainda bem que os personagens principais, eles têm muita química. E tem muita cena de ação também, isso que é muito legal, porque eles vão estar... Eles estão em guerra, né, esses vampiros, que eles são os vampiros da raça, os guerreiros da raça. Eles estão em guerra com outro tipo de vampiro, que são os vampiros que sucumbiram à sede e são chamados de renegados. Então, basicamente, é isso daqui. Eu gostei muito, não esperava que eu iria gostar tanto desse primeiro volume, tanto que eu já tô de olho pra comprar os próximos volumes, porque eu só tenho esse aqui na minha estante, mas eu tô de olho pra ver se eu consigo comprar os outros volumes. Então, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem resenha até o momento só de Misery. Eu vou deixar o link aqui, mas conforme eu for postando as outras resenhas no blog ou fazer vídeo resenha, eu vou atualizando a descrição do vídeo e colocando os links, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deem um joinha, por favor, que ajuda bastante. E um beijão pra todo mundo que tá assistindo, tá? E até o próximo vídeo.